Boa noite a todos. Hoje é um encontro especial, é o último encontro do projeto Puzzle. Hoje nós temos Fábio e Gabriel, são, como é que eu apresento vocês? Quadrinistas. São dois quadrinistas da maior relevância, e não sou eu que digo isso. Eu acho que todas as premiações recentes deles, eles podem até falar sobre isso depois. A circulação que eles possuem hoje trabalha muito mais no âmbito de uma completude do que vem a ser o HQ no universo da arte, mais do que simplesmente o HQ ligado ao seu instrumental comercial. Nós temos um debate mais livre, mais solto, não são palestras, o foco não é que a gente desenvolva aqui esse nível de discurso do palestrante, mas que a gente consiga conversar e se enfrenhar dentro desse universo da HQ que, como conversávamos lá dentro, para mim é misterioso, mágico e a cara do nosso próprio tempo. No final a gente abre e teremos uma participação todo mundo em conjunto para a gente poder também ouvir um pouco vocês e fazer com que esse encontro rompa essa parede esquisita que existe que nos separa. Queridos, obrigado por vocês terem vindo. Sejam bem-vindos ao SESC Pinheiros, ao Projeto Puzzle. Vocês falavam lá dentro que é uma coincidência ótima, porque vocês viram o espetáculo na Alemanha. Então, vocês entendem o porquê da lógica de vocês estarem aqui. Vamos começar por isso que eu falei por último, que a gente já conversava lá dentro, de maneira mais informal, que é essa relação do quadrinho como um ponto de estetização e de apropriação desse cotidiano, da maneira como a gente vivencia o nosso próprio dia a dia. Como é isso para vocês, sendo que o último trabalho foca realmente um aprofundamento dentro do cotidiano? Pode começar. Eu acho que a história em quadrinho, ela é uma maneira de contar uma história que tem uma relação muito íntima com o leitor, porque ela depende do leitor para ir para frente. Você passa de um quadrinho para o outro, você vira a página, você não está ali só sentado, ela depende de você. Se você realmente entra na história, ela passa mais rápido. Você tem um poder de ir e voltar na história que é mais rápido do que num livro, porque é mais fácil você achar o trecho que você viu antes. Usar o texto e a imagem junto para contar um negócio tem uma força maior do que só o texto. Cria, usa diferentes partes do seu cérebro para compreender a história. Esqueci o que eu falei. Todas as coisas que o Barra está falando do legal da história em quadrinho, de como a história em quadrinho proporciona essa experiência para o leitor, essa experiência do leitor é uma experiência muito pessoal de cada um. Cada um lê diferente, com uma velocidade diferente, tem uma compreensão diferente do quadrinho, e eles têm uma relação com a história que eles estão lendo que é pessoal. Por isso, eu acho, uma das razões que a gente foca em trabalhar temas do cotidiano, da vida das pessoas, porque se os leitores te dão essa brecha, eles te dão essa abertura, eles abrem a porta para que você tenha essa relação pessoal com eles, nada mais natural e nada mais pertinente do que falar desses temas que precisam dessa sensibilidade, precisam dessa permissão, para falar com profundidade, para falar às vezes até com naturalidade, sobre problemas de relacionamento, problemas do dia a dia, as questões de para onde a gente vai, por que a gente está aqui, por que eu faço o que eu faço, para onde a nossa sociedade vai, essas coisas do dia a dia, da vida que a gente vive, da sociedade que a gente vive, elas precisam ser tratadas com permissão das pessoas para quem você vai escrever. E acho que o quadrinho ele permite isso, ele apresenta essa janela que o leitor fala, tá bom, eu quero mergulhar dentro dessa janela.
Então a gente tenta criar coisas do outro lado da janela que seduzam as pessoas para que elas pulem para o lado de cá, para que a gente fale dessa vida de todo mundo com os problemas, com as qualidades e principalmente com os problemas que elas têm, que eu acho que é o que dá o sabor para a nossa vida cotidiana. Eu lembrei para falar. Eu acho que o legal dos quadrinhos é que você escolhe as palavras que você vai contar, quase como uma poesia, porque a sua palavra tem um espaço que ela ocupa. Ela ocupa aquele balão, aquela narrativa. Você tem um espaço da página. Quando você está escrevendo, você vai escrevendo, acabou a página, vira, escrevendo. Não tem, mas se você tem uma letra de tamanho diferente, papel é diferente, muda. A página vira num momento diferente da história. No quadrinho, ela vira no momento que você quer. Então, você tem que pensar a sua palavra com o espaço também da página. Então, tudo tem essa relação espacial. A leitura tem um ritmo que você determina. Então, como você tem que pensar tudo isso, você tem que escolher o momento certo, a palavra certa para colocar na página. Mas a história, ela acontece, na verdade, o leitor, ele lê aqueles momentos que você escolheu, as imagens que você escolheu, e ele preenche o espaço que tem entre um balão e outro, um quadro e outro, na cabeça dele. E como a gente trata de histórias cotidianas e tudo, eu acho que quando ele se envolve mais e entra na história, ele preenche com coisas que se relacionam com ele. Porque os temas são mais próximos. E eu acho que isso que é uma coisa que dá para trabalhar muito bem com os quadrinhos. Porque você precisa dessa interação, precisa que o leitor mergulhe e preencha as lacunas. Ele vai imaginar a história que acontece entre um quadro e o outro. E é só assim que a história anda mesmo. Dá para a gente entender que a palavra no quadrinho ela é também desenho. Uma forma de ocupar a página como pictoriografia dentro dessa estrutura de uma imagem que se limita àquela quadratura da página. Tanto a palavra é desenho, como o desenho é a escrita. Né? Essa era a minha pergunta. Como vocês trabalham a ideia do desenho ser palavra? Eu acho que... vou começar com o anterior. Né? A letra que você escreve no balão influencia a leitura. Assim como a fonte que você escolhe para você ter um livro, né? Para ter uma leitura mais fluida, mais agradável para o olho. Então, a letra que você escolhe influencia se fica fácil ou difícil de ler. Se ela vai ter só tudo em maiúscula, ou se vai ter minúscula. A quantidade de letras dentro de um balão influencia. Então, esse é o lado da palavra como imagem. Você tem que escolher uma letra legal para poder ser lido mais claramente, para não virar um problema a leitura. Dividir as frases em blocos, para não ficar muito pesada também, para não cansar o leitor, para não pesar na página em relação à imagem. E o seu desenho, a leitura do desenho, ela é a quantidade de informações que você coloca ali e quer que o leitor perceba. Então, se você enche de detalhes um desenho, você ocupa demais o leitor. Se você quer que a cena passe rápido, você não pode encher de detalhes. Você tem que pôr menos detalhes, porque aí ela é mais rápida, ela tem menos informação, ela vai passar mais rapidamente. Então, essa é a leitura do desenho. E quando você junta as duas coisas, elas ficam invisíveis. Você não percebe mais qual foi a informação que você leu no desenho, qual a informação que você leu na palavra. Você tem a história. Né? Então, tem coisas que foi o desenho que te contou, detalhes, ou ambientação, ou clima, ou personagem, trejeitos, e coisas que as palavras te contaram. Se tudo der certo, os dois casam e você tem só a história e ela caminha. Mas aí me diz uma coisa, essa síntese, esse poder de síntese, de encontrar da quantidade de palavra certa até a palavra certa que caiba
a que caiba a informação que se quer passar. Ela implica para vocês, num instante de criação, numa transformação sobre o desenho, sobre a imagem? Ou é mais fácil adequar a palavra à imagem do que necessariamente transformar a imagem a partir de uma palavra perfeita? Eu acho que o mais fácil é usar a palavra. Assim, o difícil é usar a imagem, né? Para você conseguir usar a imagem de um jeito que funcione tão bem quanto a gente já está acostumado a compreender as palavras, você precisa saber desenhar bem. Então, existe algo que um desenho funciona com uma palavra de um jeito que a palavra não funciona sozinha e o desenho não funciona sozinho. Mas a palavra em si, a gente vem de uma cultura acostumada a entender o mundo e contar sobre o mundo com as palavras. Então, todo mundo já está mais acostumado a compreender sutilezas e reviravoltas e uma confluência de várias faixas de significado numa narrativa com palavras. Com a imagem, as pessoas ainda não estão acostumadas, então você precisa de um domínio maior do desenho, que não é fácil e às vezes não dá. Às vezes não dá, porque o desenho na história do quadrinho ele é uma ciência, você tem que escolher uma imagem. Às vezes uma imagem não dá conta. Você precisa mesmo que você precise de essa uma imagem várias vezes, você precisa delas várias vezes para que na repetição você veja a sutil diferença. Então, nesses casos, a palavra ajuda muito. Então, a palavra com a imagem ajuda muito a imagem em si, porque só a imagem precisa de um desenho muito rebuscado para conseguir descrever, sabe? A imagem precisa ter muitas palavras. Quanto mais complexo, mais sutil, mais sensível você quer ser com a sua imagem, isso é o equivalente a uma quantidade enorme de palavras. Você vai acrescentando aí coisas que você quer dizer, que você tenta fazer com um desenho só. E o desafio é conseguir trabalhar o seu desenho para que ele consiga dizer todas essas coisas. Enquanto você vai trabalhando o seu desenho, você se apoia nas palavras para que você seja entendido. E aí você olha na resposta do público para ver se eles entenderam o que eu falei com as palavras. Eu acho que tem aí uma camada que eu deixei só para o desenho para ver se funcionava. Se funcionou, isso ajuda para a próxima tentativa colocar mais desenho, menos palavra, para ver como é que o desenho vai resolvendo. Mas o desenho como palavra que baste é um desafio constante, porque precisa de muita prática. Interessante, porque daí a gente inverte um pouco o próprio sentido do que a gente entende como desenho e como literatura, né? Onde o desenho quase sempre é tratado como um processo figurativo em relação a uma ideia, uma poética, alguma coisa. E o que vocês estão trazendo é que, de alguma maneira, quem faz o caminho da figuração dessa ideia é a palavra e não o desenho em si. É isso? É porque, para você ser mais intimista ou até introspectivo, é mais fácil fazer isso com palavras. Você está dentro da cabeça da pessoa, refletindo em palavras. É difícil, por exemplo, você desenhar algo como estava sentado na cadeira de uma forma que a dobra da minha camiseta me fazia parecer pançudo. Se eu escrevo isso, todo mundo vai ler e vai entender, e vai imaginar na cabeça deles. Agora, como eu vou fazer isso num desenho? Eu posso mostrar uma pose e um risco aqui, só que as pessoas não vão prestar atenção nesse risco. Ele vai ser um risco no meio da camiseta, só. Então, essa é a diferença entre usar a palavra para contar algo e contar algo numa imagem que está lá, a informação está lá, você só precisa saber ler. Então, a gente está muito mais acostumado a ler as palavras do que ler as imagens. Você pode contar uma história com imagens, mas
é mais fácil fazer as pessoas prestarem atenção nos detalhes pelas palavras do que pela imagem. Você pode colocar vários detalhes numa imagem, mas muita gente não vai enxergar. A leitura da imagem ela é muito rápida. Então, você tem que ser muito certeiro. Errou, a imagem vira só assim, nossa, várias pessoas. Aí você tem que saber muito bem assim, como escolher, as pessoas estão de camisa vermelha, 3, pá. Vocês vão chamar mais atenção. Então, se você quer chamar atenção, você tem que escolher o elemento gráfico certo, o jeito certo, para que não passe despercebido. Porque é muito fácil passar despercebido quando você está desenhando, porque é um mundo alienígena para quem está lendo. Tudo está lá, tudo é visível, tudo é visual. Como você vai prestar atenção na dobra da camiseta para ver que ele parece que está pançudo? Tem tanta coisa que chama mais atenção. No fundo, você tem que estar preparado para o leitor não ver aqui. Mas o detalhe precisa estar lá. Então, você coloca várias coisas no desenho que as pessoas podem não ver. Se elas virem, é melhor para a história. Mas é capaz que elas não vejam. Então, mas essa é a mágica do desenho, um pouco é essa. Escolher quais detalhes precisam estar lá. Porque não é a realidade. O desenho é uma ilusão. Né? Então, você tem que criar essa ilusão para que ele fique invisível. Mas, se você coloca detalhes demais, ele fica pesado, ele deixa de ser ilusão, ele vira um desenho cheio de detalhes. Então, é conseguir equilibrar isso. Acho que é o desafio. Assim. Um paradoxo, né? Porque a gente vive em uma sociedade onde a imagem é a constância maior o tempo todo. Né? Acredito que quem esteja já na faixa dos 30 anos cresceu no mundo de imagem, não no mundo de palavras, onde tudo era oferecido pela imagem. Talvez o excesso tenha levado a gente a perder a capacidade de construção dessa síntese, desse vocabulário. Né? A gente simplesmente absorve a imagem como imagem, não mais como informação. Queria perguntar para vocês, então, dentro dessa, é uma matemática, né? Um processo matemático. Quem vem primeiro, quem vai aonde e quem equilibra o quê? Como lidar no instante em que isso é traduzido? E já que a palavra tem esse dinamismo de estabelecer esse valor de síntese ao olhar e da informação, no momento em que a gente muda de língua, também muda a capacidade subjetiva da própria palavra. E aí, como vocês lidam com essa situação? Aí a gente põe a responsabilidade no desenho. A imagem tem a história em quadrinho, do jeito que a gente trabalha, ela precisa funcionar, uma parte da narrativa precisa funcionar só nas imagens. Então tem lá alguma coisa no jeito que a gente retrata os rostos, no jeito que a gente cria a cena, para que tenha um ambiente em volta dos personagens, precisa dar você cria esse mundo, coloca os personagens lá e eles fazem as coisas. Esse mundo visual, eu acho que ele tem que funcionar em qualquer língua. Aí, sem a palavra. Uhum. Aí a palavra, a gente talvez faça um esforço inicial de ver quanto da palavra, sabe? Inevitavelmente, a gente escreve ou em inglês ou em português. Então, quando a gente está escrevendo ou em inglês ou em português, a primeira passada da história é para pensar na história sem nenhuma peculiaridade de nenhuma das línguas. Aí depois a gente põe alguma. Mas primeiro tem que ser sem nenhuma peculiaridade, porque assim, se funcionar no básico, quase nenhum dos nossos personagens fala gírias muito específicas. Um pouco, acho que como reflexo da gente, que não fala gírias muito específicas. A gente passou, gíria era um negócio da nossa infância e depois passou. Então, tem pouquíssimas gírias que continuam. Eu acho que a gente não tem nem esse talento para ficar ouvindo essas gírias e criar um personagem tipicamente da Zona Leste, um personagem tipicamente da Bahia, ou tipicamente do Sertão, ou tipicamente do Sul. Essas gírias muito localizadas, elas estão raramente no nosso trabalho. Então, acho que isso ajuda um pouco a pensar em várias línguas. E
Mas de vez em quando a gente põe alguma coisa e aí tem que torcer para que essa coisa não seja essencial para a trama. E a gente tenta que nunca seja, sabe? Não vai fazer diferença se ele fala com sotaque de Salvador ou se ele fala com sotaque de São Paulo. Escrito, o que importa é o meio do caminho lá e o desenho. O desenho faz com que as pessoas pareçam que elas estão falando aquela coisa e aquilo vai funcionar, talvez em português, talvez se tudo der certo em inglês, em francês, tudo mais. Tem umas línguas que a gente nunca vai saber. Tem umas línguas que a gente não sabe se deu certo, né? A gente só sabe se deu certo se as pessoas, pelo resultado das pessoas. A história em quadrinho, acho que o autor da história em quadrinho, ele funciona muito em relação ao jeito que as pessoas reagem ao trabalho. Então, acho que desde a época que a gente fazia fanzine, era assim, na época do fanzine era muito automático, porque as historinhas tinham uma página, a pessoa abria, em 3 segundos ela lia, ela já fazia uma cara, já imediatamente falava que ela não gostou daquela história, ou que ela não entendeu aquela história, ou que ela gostou daquela história. Eu acho que desde essa pequena versão de uma página do fanzine até hoje em dia, as pessoas vêm falar com a gente do livro que elas leram, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja quando a gente vai viajar. Isso é o que mais nos dá munição para criar alguma coisa que utilize o desenho, utilize a palavra, mas que não fique preso à palavra numa língua específica. Embora a gente adore escrever em português, e sempre que a gente tem que escrever em inglês, a gente se sente meio falco. A gente fica esperando, contando os dias para ver, se tudo der certo, isso que a gente escreveu em inglês vai sair em português também. Uma dúvida. Vocês já chegaram a ter algum projeto, ou desenvolveram, ou começaram, ou terão, pensando o próprio livro como uma narrativa, não a narrativa interna do livro, mas o próprio objeto livro como um instrumento narrativo? Acho que a gente não entendeu, acho que pelo jeito não, acho que a gente não entendeu nem a pergunta, pelo menos a gente nunca chegou nisso. Porque o livro ele é uma encadernação de uma narrativa, de uma história, de algo que está lá. Mas o livro ele tem o toque, ele tem o tátil, ele tem toda uma estrutura física que independe da história que está lá dentro. Ele tem uma materialidade, ele tem uma realidade que é própria e que também pode ser moldada, e que também pode ser construída. Eu posso ter um livro com vários tipos de papéis, eu posso ter um livro com gramaturas diferentes, enfim, sei lá, a gente pode pensar em milhões de coisas, com recortes de páginas, com o que for. Se já passou por vocês a vontade de também ampliar a narrativa da história para a materialidade do próprio livro? Olha, sim e não. A gente tem essas vontades. A gente faz o projeto gráfico de quase todos os nossos livros para que tudo combine, né? Então, a gente não tem a história pronta ali, entrega na pré-editora e façam o que vocês quiserem. Então, a gente sempre tenta pensar o que vai ter antes, o que vai ter depois, como é isso. A gente também cresceu nesse deserto de publicações de quadrinhos, então a gente sempre focou muito na história. Então, se a gente conseguisse fazer o conteúdo bem feito e mostrar que isso era o difícil e o importante, a gente estava feliz. Mas a gente sempre cuidou do design, do projeto gráfico de todos os livros. Teve um livro, uma revista independente que a gente fez, que era o 5. Foi uma revista que a gente fez com 5 amigos. 3 amigos. Nós 2, 3 amigos. E ela não tinha falas. Inicialmente era para cada um fazer uma história sobre o outro. Mas aí tinha o Grampar não ia conseguir fazer as histórias, porque ele era lerdo, não conseguia terminar. Ele fez só como se fosse a divisão de capítulos, a capa de cada história. As histórias eram curtas, tinham 7 páginas. Mas todas elas não tinham fala. Então, eu chamava 5 porque nós éramos 5. Tinha um americano, um grego, nós 3 que éramos brasileiros.
Então a gente podia vender a R$5 aqui, $5 nos Estados Unidos, 5 euros na Grécia. Como tinha essa coisa de várias pessoas de vários lugares, no índice, o índice era uma parte que era um mapa de metrô. Então cada ponto, cada parada do metrô tinha um número, que era o número da página que começava cada capítulo. E aí ele dizia lá, por exemplo, Gabriel Beck, porque eu fiz a história sobre a Beck. E aí no final do livro tinha um ticket de metrô com vários carimbos, e cada carimbo era uma informação sobre cada autor, tipo o site. As palavras que tinham eram essas. Foi o máximo de projeto onde tudo faz parte que a gente já fez. Assim. Eu acho que coisas mais elaboradas, elas são legais, mas aí elas pressupõem que você precisa ter toda essa infraestrutura. O mercado precisa ter essa infraestrutura. E aí o mercado de quadrinhos no Brasil ainda está melhorando, então quanto menos frufru tiver a história, mais barato fica o livro, que já não é sempre muito barato, mas mais acessível fica. Então a gente, que nem voltando ao começo dele, a gente sempre focou em vamos fazer histórias que as pessoas não estão acostumadas, e talvez um dia a gente consiga ter mais espaço para pensar também em outros formatos, no que o papel conta da história, no que... de vez em quando eu vou fazer umas coisinhas. Eu li um gibi, um dos gibis que saiu no FIC, tem um cara que está conversando no telefone com uma ex-namorada, e eles estão conversando sobre que eles estavam juntos, e ela mandou uma carta para ele, e ele não abriu a carta, mas ele fala que abriu para ela e tal. E aí, na hora que eles desligam o telefone, ele olha para aquela carta e ela está lá, e aí ele vai ler a carta. Aí você vira a página e tem um envelopinho dentro do gibi, você tem que abrir o envelopinho e pegar a carta para ler. Então, um negócio meio assim, mas quando você faz um gibi independente, é um gibi bem independente, então o cara deve ter ficado lá dobrando 30, 50, 100, 200, sei lá quantas cópias ele fez dos xerox da carta, colocando dentro do envelopinho, colando todo o envelopinho dentro do gibi. Então nessa infraestrutura independente tem limite que dá para a gente pensar do livro como objeto, mas eu acho toda essa parte conceitual de criar uma história é fascinante, né? Partindo vamos criar o livro como ponto de partida. Então já tudo pode ser importante, tipo um livro. O cara que escreveu Lost, o J.J. Abrams, ele acabou de lançar um livro assim, né? Um livro que se passa dentro de uma biblioteca, com a conversa entre duas pessoas que frequentam a biblioteca, e quando deixam umas anotações dentro do livro, e deixam uns cartões, deixam uns mapas, deixam umas coisas. Você vai lendo o livro, tem uma anotação lá, tem um mapa, tem um negócio. Então isso é legal, você precisa ser um J.J. Abrams, você precisa ter uma estrutura para que você consiga fazer um livro que tenha todas essas coisas dentro do objeto físico. Então, por enquanto a gente se contenta só com uma pagininha, vira, próxima pagininha, vira, porque aí, pelo que isso a gente sabe fazer, né? Conseguir que o mercado permita essa expansão do HQ também para o design, né? Uma da coisa toda. Agora, vocês citaram o fanzine, né, de uma página, e aí depois vai para o livro de 200, 300 páginas, mas também há o blog, né, o 10 Pãezinhos. É um blog bastante interessante, e o que levou a construir o blog no sentido de uma necessidade, não só como registro, mas a necessidade o blog conseguia suprir para vocês, e agora, tempos depois, o que o blog traz para dentro do livro como uma linguagem que foi apreendida lá dentro? O blog a gente criou quando a gente parou de fazer o fanzine, porque a gente não tinha mais interação com o leitor. A gente fazia o fanzine na faculdade, depois que a gente saiu, a gente fez um pouco, mas ele dependia da gente sair de casa
e encontrar pessoas para poder vender o fanzine. Seja na faculdade, no trabalho, no bar. Mas a gente estava num momento que a gente trabalhava em casa e trabalhava com ilustração, freela, ou seja, você não sai de casa. Você não tem um trabalho onde você tem colegas, era só eu e ele o dia inteiro trabalhando, e então a gente não saía naturalmente, e não encontrava ninguém, e não tinha para quem vender o fanzine. Então a gente parou de fazer o fanzine por causa disso. E perdeu esse diálogo, que para a gente sempre foi importante. Mostrar quadrinhos para pessoas, normalmente, que não estavam acostumadas a ler quadrinhos, que eram os colegas de faculdade, de trabalho, ou no bar, e ver o que eles achavam, saber o que estava funcionando, o que não estava. E a gente criou o blog, porque era uma época que estavam surgindo blogs, para isso, para contar um pouco o que há por trás dos panos de uma criação de quadrinhos. Para desvendar um pouco, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, e para ver se encanta um pouco também. O que nos encanta em fazer quadrinhos, o que é o lado legal da criação e de trabalhar isso, e mostrar isso para as pessoas, tanto para quem gosta de ler, quanto para quem gostaria de virar quadrinista também. Eu acho que no início do blog era muito uma forma de praticar um discurso de por que quadrinhos é incrível, o que dá para fazer com quadrinhos, mas vocês vão ter que ter paciência porque ainda vai demorar uns 10 anos para a gente fazer. Então eu tinha que encontrar um assunto para falar no blog olha, eu sei que minha vida vai demorar um tempão para eu conseguir fazer os quadrinhos que eu quero fazer, mas eu tenho que ter paciência, é isso que eu faço nesse meio tempo. É sobre isso que eu escrevo, é sobre isso que eu falo, é isso que eu fico pensando. No começo do blog tem várias narrativas curtas, de vez em quando a gente punha. Algumas delas viraram historinhas depois. Tem tentativas frustradas de fazer tira, de criar personagem, de mostrar a página para editores. Tem um pouco de tudo do processo, do dia a dia, e que era era um pedaço onde a gente podia praticar essa coisa de ser um quadrinista que pensa. E aí, hoje em dia o blog é quase a nossa agenda. Hoje em dia é uma frustração, não tem tempo de escrever mais que essa semana, e aí a gente explica o que vai ser o evento. Ou fomos ao Sesc semana passada e pensamos nisso, e foi legal por causa disso. Raramente dá tempo hoje em dia de escrever um texto legal, refletindo sobre alguma parte dos quadrinhos, sempre é relacionado a um evento que a gente fez ou que vai fazer. A gente foi engolido pelos textos de 150 caracteres. E a gente gasta todo o nosso vocabulário em tweets e retweets e like. Mas eu imagino que o fanzine, vocês colocaram, a recepção dura 3 segundos, né? Abriu e fez, gostei ou não gostei. O blog também tem esse mesmo nível de violência, né? Você coloca, conta até 3 e já começa ou alguém a te exaltar ou te xingar imediatamente. Já foi maior, né? Na época que o blog fazia sucesso, que todo mundo tinha blog, todo mundo comentava no blog. Um canal de comunicação das pessoas, tinha comentadores terríveis. Não sei por que existe esse tipo de gente, mas existe. Eu não sei o que eles viram na internet, eles veem até hoje, eles só mudaram de veículo, mas o que eles veem na internet como o lugar onde eu vou extravasar em cima daquela pessoa que eu não conheço, sobre aquele assunto que eu não domino, para aquelas pessoas que eu nunca vou ver na vida. Então é um palco para os anônimos. E isso pode ser muito bom. A gente continua com todos esses veículos virtuais, porque esse palco virtual para os anônimos pode dar coisas incríveis. É assim, uma janela para as pessoas aparecerem no que antes a gente tinha que ir com o negócio debaixo do braço, tinha que descobrir, desbravar o público, desbravar a pessoa que gosta daquilo que você gosta. Hoje em dia a internet possibilita que você descubra essas pessoas em qualquer lugar do mundo. Mas para isso você tem que lutar e atravessar esse mar de gente que só quer ficar se agredindo na internet. Mas eu acho que
pelo menos essas pessoas que gostam de se agredir, elas passaram um pouco do nosso trabalho. Assim. Hoje em dia elas estão todas no bloco do Juca Kifuri e Sakamoto. Elas desencanaram a gente. De alguma maneira, esse outro cotidiano vivido pela esfera da internet influenciou vocês na escrita dos trabalhos mais recentes ou não? O Twitter me parece um caminho plausível. A gente estava falando de síntese e o Twitter é a melhor manifestação que a gente pode falar pouco. De síntese, Mas eu não sei, eu tenho altos e baixos em relação a o que a internet traz positivamente. Às vezes eu acho que eu atinjo as pessoas, às vezes eu acho que ninguém está nem aí, porque é tudo muito rápido, muito volátil. E é o contrário do que a gente quer fazer com as histórias. A gente quer que as pessoas parem, prestem atenção, reflitam e que fique. E às vezes eu acho que eu tenho um negócio interessante, legal para falar, eu coloco lá no Twitter, nenhuma resposta, ninguém viu. E aí eu perco meu tempo esperando para ver se tem uma resposta. E ao mesmo tempo, às vezes eu comento, às vezes eu encarno o Gabriel, pessoa normal, e falo, ai Palmeiras, não! E aí, pronto, tem milhares de respostas, sabe? As respostas, por exemplo, a imagem tem muito mais resposta na internet do que uma palavra. Pelo menos pra gente, porque eu acho que as pessoas esperam imagens da gente. Então se a gente coloca um desenho, ele tem resposta. Se eu escrevo uma coisa séria, eu quero saber a opinião das pessoas, eu não tenho resposta. Ou não tanto quanto eu acho, eu esperaria, sabe? Eu não sei, não tem uma regra para como as pessoas respondem os meus leitores, sei lá, na internet. Então, eu sei lá, tento não me preocupar muito com isso. O nosso demônio, a internet é o nosso demônio, porque, nossa, como ocupa. Quando esse outro indivíduo, esse outro ser, passa a se tornar mais difuso, como é construir o personagem dentro desse cotidiano que a gente não consegue mais compreender? Porque eu imagino que quando você sai, vai no bar e apresenta para os amigos, a realidade é muito concreta, ainda que ele seja uma espécie de uma encenação, mas é uma encenação traduzida num código muito comum, valores muito estabelecidos. Isso que você está colocando representa um indivíduo que é indescritível, volátil, porque hoje ele te odeia, amanhã ele te adora, e depois ele te odeia de novo, e aí ele passa a te adorar porque ele te odeia, e assim vai incansavelmente. Quer dizer, como entender esse cotidiano para traduzir isso numa história? Acho que isso, o que a gente tem se pautado é em tentar entender o sentimento das pessoas, porque no fundo, esses são os denominadores comuns. Então, existem eu acho que existem duas camadas de reconhecimento do leitor nos personagens e nas situações. A primeira camada eles reconhecem, pois se reconhecem, então pode ser visual, assim, eu pareço com aquele personagem, ele faz parte da minha tribo, ele se veste que nem todos os meus amigos, ou mesmo quando, eu conheço aquele tipo de personagem, eu vejo eles, não são que nem eu, não se vestem que nem eu, mas eu vejo eles por aí. Então tem essa primeira identificação visual de, eu reconheço esse personagem como parte desse mundo. E aí outra identificação é quando você pega alguma coisa que o sentimento parece real, o sentimento parece que funciona. E aí funciona independente da tripa. Então você vai ter o coração partido, não importa quem você seja. Se você conseguir quebrar o coração de um personagem do jeito que as pessoas achem, se reconheçam naquilo, aí pronto. Aí isso atravessa qualquer tipo de relação que ela tem com você, porque é um negócio que não tem a ver com o jeito que você fala, o jeito que você se veste, não tem a ver de onde você é, de onde você entrou pelo trabalho, se é uma relação virtual, se é uma relação pessoal, se é uma relação intercontinental. Se você conseguir acertar a sinceridade que é traduzir um sentimento para uma palavra, traduzir um sentimento para uma imagem, aí
aí isso funciona, isso pelo menos é o que a gente tem visto, isso funciona independente das enormes variáveis de quem vai pegar o seu trabalho. Você não sabe quem vai pegar o seu trabalho, mas você confia que enquanto quem for pegar o seu trabalho não for um robô, ele vai sentir alguma coisa, ou você vai dar uma cutucada nele até ele sentir alguma coisa. E se ele sentir alguma coisa, aí tem alguma coisa que está funcionando no seu trabalho. A gente funciona muito nessa coisa de quero cutucar as pessoas, eu quero criar umas histórias para que as pessoas reajam enquanto elas estão lendo, reajam depois que elas estão lendo. E acho que isso faz, e eu quero que todo mundo reaja, não quero só que os brasileiros reajam, não quero que os homens reajam, só as mulheres reajam, quero que todo mundo reaja. Então isso ajuda a gente a tentar explorar todo tipo de gente, todo tipo de sentimento, todo tipo de situação, para encontrar essa sinceridade que atravessa as diferenças. Eu acho que a tira é o nosso Twitter, porque ela tem um espaço limitado e a gente tem que falar coisas, elas são pílulazinhas do que a gente tenta fazer em histórias longas que demoram 3 anos para fazer. E nas tiras a gente trata de coisas mais pontuais e até mais atuais, enquanto nas histórias a gente tenta pegar sentimentos que transcendam um momento específico, um lugar específico. Mas nas tiras não, na tira eu posso falar de uma coisa específica que aconteceu em São Paulo essa semana, que ela é muito pequena, e ela, daqui a um ano, ela vai ter outra leitura, mas ela pode ter essa leitura hoje e outra daqui a um ano. Ela não é uma história enorme, que nem dá tempo de fazer uma história enorme, isso é uma coisa que aconteceu hoje. Mas uma tira dá. Então acho que a tira é o que a gente tem hoje mais ágil. Tanto que a gente faz toda semana. Então nem dá tempo de ficar preparando 1000 tiras e deixar pronto. A gente sempre faz durante a semana e é sempre algo que está nos tomando aquela semana. E é onde a gente consegue colocar a internet dentro. Várias das nossas tiras têm a ver, pelo menos as minhas, as do Fábio não. As do Fábio são sempre sobre mulher, romance, amor, poesia. E as minhas são muito sobre perder tempo na internet. Muitas. Todas que têm a ver com tempo, tem um quadrinho que tem relação com a internet. Sempre, todas. Muitas. Dá para a gente entender, então, que um bom caminho para a gente chegar a uma estrutura mais moderna para o HQ, para esse HQ que eu chamei que se torna uma linguagem artística, né, deixa de ser só uma maneira de representar, partir para uma tentativa de representação da subjetividade e não mais só do cotidiano. Quer dizer, por mais que vocês representem o cotidiano, o que está ali, na verdade, é a subjetividade do meu tempo. É isso? É por aí. Uhum. Eu provavelmente usaria palavras mais simples. Mas é isso, a gente faz um retrato do nosso tempo, mas a base do retrato é um retrato emocional do nosso tempo. O desenho ajuda a criar um retrato visual do nosso tempo, que as pessoas reconheçam e depois usem como referência. Isso daqui é muito anos 90, isso daqui é muito anos 2000. Mas é um retrato emocional, que eu acho que é o que é como se você tivesse que prestar atenção no que fica ressonando quando você vai no bar, quando você vai no restaurante, quando você vai numa palestra, quando você vai num festival. Alguma coisa está aí soando dentro do ônibus, dentro do metrô. E é isso que a gente tenta traduzir. O que está chacoalhando a nossa vida. E é uma leitura subjetiva do que está acontecendo hoje. Não dá para focar o nosso esforço em
nomear nomes e falar da situação atual com pessoas atuais, porque cada vez mais as pessoas atuais perdem a atualidade rapidamente. Então, tem que pegar o que essa pessoa, o que essa situação pode virar como metáfora. A gente tenta pegar o real e transformar numa metáfora que funcione para hoje, funcione para ontem e vai funcionar para daqui 100 anos. Né? Eu quero alguma coisa que fale de hoje, mas que funcione daqui 100 anos. O que vocês acham alguns movimentos em animar os quadrinhos, né? A gente tem uma série de tentativas aí acontecendo no mundo afora de tornar os quadrinhos um processo dinâmico, porque com o iPad, com outros sistemas, o quadrinho passa a ser também uma potência de movimento. Para vocês, como é lidar com isso? Ou vocês preferem o estático? O quadrinho é uma mídia estática. Estática é no papel, porque, como a gente falou lá no início, na cabeça do leitor, ela é uma história que vai acontecendo em movimento. Agora, um motion comic, ele é um desenho animado mal feito. Né? Quer fazer bem feito? Faz um desenho animado. Né? Não é isso que vai deixar um quadrinho mais atraente numa mídia como é um iPad ou um e-reader qualquer. Né? Eu acho que os testes que têm feito sucesso na internet de colocar movimento nos quadrinhos, eles estão muito mais ligados a narrativas curtas, porque aí você tem pouco espaço, você não tem que desenhar muito, então você pode trabalhar a sua narrativa curta de várias maneiras. Mas tem uma história, tem um cara que fez uma história que vai descendo assim, você vai descendo pela tela e a narrativa vai descendo no subterrâneo da Terra, entra num tubo, entra para baixo. Então, você vai descendo, a história vai descendo, e é como se fosse uma imagem contínua. A história vai acontecendo sem ter que você sair daquela imagem. Isso só dá para fazer na internet. Isso só dá para fazer com o leitor descendo a imagem. Mas aquela história uma hora acaba, demora uns 10 minutos para você ler uma história. Eu estava conversando com esse cara, ele é um francês. Ele falou que ele fez umas contas, isso ia dar umas 70 páginas, se fosse uma história. E ele transformou numa tirona, assim, que vai descendo. Isso funciona. É um experimento, né? É muito experimental essa coisa de colocar movimento. Ou uma história curta, você coloca um movimentinho no cabelo. Mas aí você tem que imaginar um desenho que só o movimentinho no cabelo funcione bem e não pareça uma animação mal feita. Então você ainda tem que lidar com muitas variáveis, numa coisa muito experimental, que tem que deixar de lado a camada do significado. Não, vamos trabalhar com o visual. Vamos brincar com o visual um pouco, com as cores, com o movimento, e deixar um pouco de lado o que 300 páginas pode te oferecer. Porque 300 páginas pode te oferecer uma profundidade na temática, mas você vai ter que ficar virando as páginas e tal. E tem essa fórmula que a gente já se acostumou. Então, a menos que você tenha 500 japonesinhos trabalhando para você, para animar suas 500 páginas, você vai fazer uma história de 10 páginas que vai ter animaçãozinha, não de 500. Então, ainda as histórias são muito curtas e cada esforço pessoal das pessoas que estão fazendo isso na internet ainda é muito experimental. Um negócio que cada um atira por um lado. Tem umas coisas que ficam legais, tem umas coisas que ficam toscas. E é muito cedo, né? É muito difícil ver um negócio mudando ao vivo, e você não sabe muito bem o que vai dar. Então, no começo a gente era muito chique. No começo era, nossa, isso vai ficar uma merda. Porque no começo era muito ruim. No começo, as primeiras histórias em quadrinhos com movimentinho e sonzinho, era muito tosco. Hoje em dia já tem ficado um pouco melhor e a gente já tem um pouco mais de paciência. Mas a gente também não tem tempo para fazer isso. Tem um limite para o que dá para fazer e a gente foca nas histórias longas. E para as histórias longas, ainda a melhor mídia é pensar no livro impresso. Na página sempre igual, nos quadrinhos, contando a história e na história acontecendo dentro da cabeça do leitor. Então, para o que a gente quer, ainda não inventaram uma boa opção.
vocês vão salvar o livro, é isso? Não, porque uma hora o papel vai morrer, aí fodeu tudo. Mas a gente vai ter até que desenhar digital, que a última fronteira é essa. Porque é prático, ler um livro no iPad é prático. Ter a sua biblioteca inteira no iPad, levar para viajar é prático. Sem frufrus, ficar passando lá as páginas, você não tem a página dupla, não funciona igual, virar o negócio não funciona igual. Mas para uma leitura mais rasa, funciona. Então, eu já não sou mais contra um leitor digital. Mas eu não gosto de desenhar direto no tablet, no computador, nem nada. Gosto de desenhar no papel. É outra relação com o papel, com o instrumento, com a mão. Mas a hora que acabar o papel, acabou. Não tem o que fazer, eu vou ter que passar como eu vou me acostumar. A gente se acostuma com tudo, né? Quando eu estava no colegial, eu quebrei o dedão da mão direita. Comecei a desenhar com a mão esquerda, porque não aguentava não ficar desenhando. Até uma hora que não saía igual, então eu pegava a caneta meio assim, com um gesso aqui, e ficava desenhando. Então a gente se adapta. Mas enquanto eu puder escolher, vou escolher desenhar em papel, publicar em papel, fazer livro-objeto. Porque a gente é velho. Tem um moleque que nasce na frente do computador. Já nasce de outra maneira, já tem uma outra perspectiva, né? Eu também sou absolutamente viciado pelo cheiro do papel, não consigo ficar sem ele. Mas acho que é vício mesmo. É isso, porque a meninada que não tem acesso a isso desde pequeno não se toca. Eu não consigo, preciso estar sempre com um livro na bolsa ou alguma coisa. Eu não sei, parece que o livro me deixa mais seguro em qualquer situação. Bom, vocês têm viajado bastante, têm circulado muito. Como está a relação do mercado aqui no Brasil, tanto editorial, a gente conversou um pouco isso lá dentro, quanto do consumidor de quadrinho? Que consumidor a gente vai falar do quadrinho produto, né? Do leitor de quadrinhos em relação ao Brasil e os outros países. Bom, eu acho que existem semelhanças e diferenças entre o público aqui no Brasil e o mercado aqui no Brasil e o mercado lá fora. Eu acho que existe uma energia muito boa no mercado nacional de quadrinhos que tem nos motivado a tentar aceitar o máximo de convites que a gente consegue sem atrapalhar muito a agenda para fazer palestra, para ir em festival, para fazer eventos. Essa semana a gente vai fazer 4 coisas, né? Tem o evento hoje, e tem a versão ao vivo, versão quem sabe faz ao vivo, que é amanhã, e tem 2 eventos no sábado, porque eu acho que uma das coisas que o quadrinho sente falta é encontrar um jeito de juntar seja o livro para o leitor, como seja juntar o autor para o leitor, como seja juntar os autores entre si. E isso é um negócio que tem mudado muito rápido da metade dos anos 2000 para cá. Então, tem tido muito mais festival, as pessoas se conhecem, então os autores, ninguém mais acha que fazer quadrinho é uma atividade solitária, por mais que continue sendo uma atividade solitária, não parece mais, não tem mais essa sensação. Porque você conhece todos os outros quadrinistas pelo Brasil inteiro. Então, é só querer que você conhece todo mundo que faz quadrinhos no Brasil. E todos eles se encontram quando tem festival, quando tem uma feirinha. E o público que não sabia onde encontrar o quadrinho nacional, porque o quadrinho nacional, se não for o Maurício de Souza, não vai para a banca, vai para a livraria, não vai para toda a livraria. Você não sabe aonde na livraria procurar ainda. Então, tudo isso está mudando, as pessoas estão se acostumando com essa coisa do quadrinho ir para a livraria, ou ir para a internet. Então, os eventos, eles são uma chance do leitor descobrir um monte de tipo de quadrinho que eles gostam, mas não sabiam que existia. Então, isso dá um ânimo para o leitor, e dá um ânimo para o quadrinho, para o quadrinista, de ser descoberto, que cria essa energia boa que eu acho que tem no quadrinho nacional. Todo mundo está animado em descobrir coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. E tem tanto festival, tem tanta coisinha acontecendo,
que essa energia não se dissipa. Né? Quando a gente começou a fazer quadrinhos, a gente lançava um quadrinho por ano e passava o resto do ano desaparecido, escondido, produzindo. Por isso que a gente criou o blog. Para isso que a gente criou o blog. Mas hoje em dia tem tanto festival, tem tanto negócio que eu acho que todo mundo que está produzindo tem vontade de produzir. E começa a pensar qual vai ser o próximo evento. Vou produzir um negócio novo para lá. Ou o que será que as pessoas vão produzir de novo para lá, os outros autores. E o público vai. Essa migração que é muito comum lá fora, de ir em festival, público ir em festival. Tem o festival que tem em Belo Horizonte, o FIC, tem gente que vai do Brasil inteiro para lá. Então, eu achava que era comum autor ir do Brasil inteiro para vender o seu trabalho. Mas tem leitor que vem do Brasil inteiro para comprar trabalho que eles não conhecem ainda. Então, essa migração de cidade em cidade, de evento em evento, atrás do quadrinho perdido, assim, atrás da terra prometida, eu acho que isso é muito legal e é o que mais alimenta o quadrinho nacional. Porque você ainda, fazer o quadrinho não ficou mais fácil, publicar o quadrinho não ficou mais fácil, e ninguém ainda vive de quadrinhos. Mas é tão legal fazer, todo mundo descobriu, todo mundo tem descoberto e tem mantido essa alegria, que a gente continua fazendo com uma facilidade maior. As pessoas continuam no mercado de quadrinhos, continuam interessadas em ler quadrinhos, descobrir quadrinhos, por causa desse bom momento. Então, eu quero que isso continue, apoio, tento ir na maior parte de eventos possível para discutir quadrinhos, conhecer novos artistas, conhecer o público e falar, olha que legal, você viu esse outro gibi? A gente sempre fica recomendando o gibi das outras pessoas no festival, porque alguém sempre vai te recomendar o seu próximo gibi favorito, que é um negócio que você não sabe qual é, você não conhece o autor, mas alguém leu, alguém vai olhar para você, se você gostou desse, você vai gostar daquele. Então, é necessária essa interação real, ela tem sido muito fundamental. E é difícil para a gente ter essa mesma relação com os mercados exteriores. A gente tem um pouco com o mercado americano, que a gente vai há muito tempo nos festivais dos Estados Unidos, mas ela é muito mais direcionada dependendo do festival que a gente vai. Dependendo do festival que a gente vai, aí a gente conhece todo mundo. A gente tem essa sensação de estou em casa, dentro da minha casa dos quadrinhos. Mas é muito... Por mais que os festivais sejam maiores, a gente ainda se sente muito... Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que esperar do público. Eu sempre fico meio, será que eles vêm? Quem é o público estrangeiro? Como será que eles vão reagir? Eles não são brasileiros, eles não têm essa coisa, assim, eles não têm esse calor inerente, assim. Então, ainda é sempre um período de descoberta do público estrangeiro que vai para o festival, porque eles são completamente diferentes do público nacional. O mercado, ele é mais ou menos parecido, só com um tamanho maior, uma versão maior do que tem aqui. Os quadrinistas, eles são... A interação que a gente tem com eles é a mesma. E só o que a gente não sabe exatamente é como facilitar essa ponte. Essa ponte entre o mercado nacional e o mercado exterior é um negócio que a gente já tentou quebrar a cabeça para facilitar essa ponte, para que lá fora descubra as coisas aqui, ou que as pessoas aqui descubram as coisas que a gente só descobre porque a gente vai. A gente achava que a internet ia resolver todos esses problemas. Resolve alguns, mas não resolveu todos. Então tem muita coisa incrível sendo produzida lá fora, que ninguém nunca ouviu falar aqui, e que não adianta a gente falar, nossa, eu vi um negócio super incrível. Se a pessoa não conseguir achar, ela vai esquecer que eu falei que tinha um negócio super incrível. E a mesma coisa daqui, tem um quadrinista brasileiro super legal, nunca foi para um festival, nunca mandou pela internet, não entra em contato, não consegue encontrar os caminhos. Então, são dois lugares incríveis com algumas semelhanças e nenhuma ponte. É difícil. O que é interessante do que você está trazendo é que me parece que, comparando com as outras linguagens artísticas, o interesse de quem faz e de quem adquire quadrinhos é que gera essa ambiência tão produtiva e a necessidade das feiras, dos encontros e de tudo mais. Ao contrário do que a gente vê em muitas outras linguagens, onde o evento tem que tentar provocar o interesse, né? Aqui o interesse provoca o evento. Acho que o grande pulo para
a construção dessa ponte, é tentar entender como o interesse pode ser global para conseguir que a ponte seja construída, né? Porque só construir a ponte, a gente vê pelas outras linguagens que não dá certo. O evento imposto não funciona, não gera necessariamente esse convite para quem vem. Vamos abrir também para vocês, a gente ainda tem uma meia hora de conversa, quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão e a gente vai passando o microfone e vai trazendo para eles. Olha, eu só vou antecipando, não sei quantos de vocês já viram palestra nossa, gosto de falar isso, então talvez as pessoas já tenham ouvido isso. Não existe pergunta burra. Não fique com vergonha de fazer uma pergunta que você acha que as pessoas vão te achar um estúpido. E, como que aquele cara não sabe isso? Ai, que anta. Não existe isso. Faça a pergunta. Porque a chance que você tem de ter a resposta de alguém que pode saber, já pode não saber também, porque eu sou uma anta também. Não tenha vergonha. A chance é essa. Depois você vai se arrepender pro resto da vida. Boa noite. Eu sou Hugo, eu venho da Argentina, de uma época de muita repressão. E na Argentina nós temos uma personagem que se chama Mafalda, muitos devem conhecer. Conseguiram calar a boca de artistas, de literatos, mas não conseguiram calar a boca da Mafalda. E nem conseguiam pôr ela na cadeia também, porque é virtual. Eu quero saber se vocês sofrem algum tipo de censura ou limitação nas suas criações. A gente não, porque a gente não vive numa época, como foi, por exemplo, a ditadura aqui. Na época da ditadura aqui só sobreviveu o humor. Justamente por isso, era o jeito de tratar de temas sérios sem ser preso, e até muitos quadrinistas até foram perseguidos, talvez presos. Mas não é o caso hoje em dia. E a gente trata de sentimentos, ninguém vai nos perseguir pelos temas que a gente trata. A gente nunca fez um quadrinho mais político ou pisando no calo das pessoas. Eu acho que tem muita produção cultural já apontando os problemas, ainda mais no Brasil, problemas que tem no mundo, na sociedade, no nosso país. E a gente tenta focar em tentar que as pessoas prestem atenção no que há de bom. Então, nesses outros problemas, né? Porque para mim é mais importante o problema de relacionamento do que o problema de política. As pessoas estão se separando e quebrando corações. A política não deixa de ser um problema dos nossos relacionamentos. É anterior. A política é um reflexo. Então, a gente não tem nenhum tipo de repressão, nem do público, nem de nada. Assim. A gente não é muito controverso nesse sentido. Nem com a síndrome que a gente vive no Brasil do politicamente correto, onde até algumas palavras são proibidas de serem ditas, alguns termos, algumas expressões. De vez em nunca a gente tem que repensar um diálogo na tira. Umas 3 vezes, nos 5 anos de tira, no máximo, a gente teve que pensar uma palavra que era muito chula, assim, vou dar um cagão. Não pode colocar, vou dar um cagão na folha. Então tinha que pensar um negócio diferente. Mas isso é tão pouco, né? Isso é tão... Você pensa, tá bom, não vou discutir sobre isso. Por isso. A tira não vai perder significado. Você fala, vou passar um fax. Aí, mas veio de vocês já a premissa de que isso daqui vai dar merda? Ou bem... Não, a gente parte da premissa que vai ser legal. Não. A gente não tem mais ditadura, não tem mais censura, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente tem lá um limite que do mesmo jeito que a gente não usa muita gíria, a gente não usa muito palavrão, naturalmente. Mas todo mundo tem cu. Uma hora você vai falar cu, uma hora você vai falar cagar, você vai falar umas coisas assim. A gente espera que as coisas passem. Quanto mais naturalidade você falar de umas coisas que todo mundo vive, mais você pode encontrar caminhos de discussão comum sobre isso. Você ficar criando barreiras
nesse significado, criar palavras proibidas, assuntos proibidos. Você não fala de nada, você não aprende nada, você não discute nada, você não chega a nenhuma conclusão. Então, graças a Deus, o quadrinho não chama nenhuma atenção. Então, a gente tem quase toda a liberdade possível para falar o que a gente quiser. Porque se fosse um negócio super popular, de super sucesso, talvez a gente tivesse que lidar com essa censura do politicamente correto. Vocês viram aquele manualzinho gay que eles fizeram para as escolas, que era um HQzinho? Não vi. Não, vocês perderam essa pérola? Não, a gente perdeu essa pérola. Foi nessa época que a gente começou a viajar, assim, eu ouvi falar, mas não fui atrás. Se eu achar em casa, eu mando para vocês. Às vezes o HQ é perigoso. É uma linguagem que dá para fazer qualquer coisa, né? Mas a culpa não é dela. Então, né? Sei lá. Eu gostaria de perguntar como é o processo de criação de vocês, no sentido, vocês fazem, para as histórias maiores, né? Vocês fazem um roteiro, que nem no cinema, você faz um roteiro literário, uma decupagem, depois filma, ou vocês põem primeiro em palavras para depois pensar como vai ser? Como é que é? A gente discute, a gente tem uma ideia, que os dois precisam gostar, então um tem uma ideia. A gente precisa gostar, porque vai passar 3 anos fazendo, então tem que animar os dois. E aí a gente desenvolve a história, de preferência desenvolve a história inteira, saber como ela termina é muito importante para você ter um objetivo e ir em direção a ele. Essa coisa de, tive uma ideia, fui escrevendo sem saber onde eu vou, nunca dá certo. Nunca. Então, o negócio é, pelo menos, você não precisa saber exatamente a palavra que vai acabar, mas saber qual é o fim da história, aonde você quer chegar. Até o Day Tripper, antes do Day Tripper, todas as histórias a gente tinha escrita inteira antes de começar a desenhar. E o escrito inteiro era, a gente tem que pensar nos diálogos, não tem que ficar decupando em palavras um negócio que depois a gente mesmo vai desenhar. Então, era praticamente uma peça de teatro. As pessoas falaram tal, as pessoas falaram tal, as pessoas falaram tal, as pessoas falaram tal, vira a página. As pessoas falaram tal, as pessoas falaram tal, vira a página. Era isso, o roteiro. E o resto a gente ia pensando na hora de desenhar. No Day Tripper, foi a primeira vez que a gente não teve tempo de pensar em tudo antes de começar a desenhar. A gente tinha a estrutura toda, sabia quantos capítulos a gente queria contar a história, sabia mais ou menos o que ia ter cada capítulo, mas nessa maneira de produção para o mercado americano, a gente tinha que, ao mesmo tempo que a gente pensava na história inteira, encarar cada capítulo como uma mini história inteira. Então, a gente foi escrevendo cada capítulo e depois desenhando cada capítulo em partes separadas. Então, essa parte de fazer todas as falas e desenhar página por página, a gente foi pensando de capítulo em capítulo. E tinha um pouco mais de descrição de o que acontece aqui, o que está acontecendo escrito, porque esse roteiro a gente ia mostrar para o editor, para conversar com a gente, para ver se fazia sentido, ia mostrar para o cara que ia colorir. Então, o cara que ia colorir precisava de coisas sobre o que a gente queria que aquela cena passasse em termos de sentimento, de clima, de momento. Então, a gente foi descobrindo que a gente precisava escrever não só para a gente, mas também para o editor, também para o colorista. Então, nisso a gente foi colocando um pouco mais de informação. Mas aí, depois do Day Tripper, é mais ou menos assim que a gente escreve hoje. Com um pouquinho de informação, ou diálogo, e o resto do visual a gente vai pensando na hora de fazer a página. Boa noite, meu nome é Daniel. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a relação que vocês têm com outras mídias, por exemplo, o cinema? Se vocês já receberam algum convite para alguma história de vocês ir para a tela. E se vocês reparam isso na indústria de quadrinhos de livraria, de onde vocês estão indo, na Europa, nos Estados Unidos, não os grandes blockbusters da Marvel, que também são incríveis, mas esses livros essas histórias mais autorais. Bom, eu vou responder. Olha para mim para falar, vai, fala. O Bar gosta de fazer quadrinhos. Ele quer fazer só quadrinhos. Quadrinhos é um negócio incrível, que eu concordo. Tem coisas que só não dá para fazer em quadrinhos. Mas eu gosto de cinema.
Eu já fui estudar cinema, já tentei fazer cinema. Só que para fazer em cinema o que a gente consegue fazer em quadrinhos, você precisa de um super orçamento. Senão você vai ter que tropeçar nos limites do real lá. Você não tem dinheiro para ter um bom elenco. Vai ter que ter um elenco que você conseguir com seus amigos. E aí, então, isso tem um limite que você não tem se você sabe desenhar. E aí, o limite do cenário. O cenário é mais ou menos, essa luz está mais ou menos. Vamos ver se fica bom na câmera. Depois tem aquela esperança que vai dar para corrigir as cores na pós-produção. Talvez não dê. Então, essas limitações que são muito ligadas a um orçamento, tanto no teatro como no cinema, elas são assim, essas são as limitações visuais. Eu acho que essa parte visual, o cinema e o teatro, eles criam essas limitações por causa do orçamento, porque você precisa fazer essas coisas virarem realidade tátil, que no quadrinho não tem. Então, quando a gente foi testar isso, a gente percebeu que isso ia ser problema, porque a gente tem uma imaginação que não tem limite. E eu nunca ia conseguir esse orçamento milionário para fazer uma história cotidiana. Então, a gente voltou para fazer histórias cotidianas nos quadrinhos e deixou, virou espectador do cinema. Aí deixa as pessoas fazerem o cinema, deixa eu ver os filmes. Um dos nossos livros, dos 10 Pãezinhos, O Mesa para Dois, foi adaptado por um amigo nosso que virou diretor, e ele adaptou e fez uma versão. E tem uma mágica lá, tem uma mágica em ver um negócio que você fez, que você desenhou, e tem um cenário que foi baseado num lugar real em São Paulo, e usar o lugar real mesmo na hora de filmar aquela cena, tem um negócio que você pensa, uau, que legal, esse lugar aqui, ele conseguiu essa produção, isso é um negócio incrível de ver em movimento com pessoas reais. Mas era uma história super simples, que tá lá, daquele jeito, e eu ainda acho que funciona melhor no gibi. Então, o resto, eu deixo para as pessoas que fazem cinema se preocuparem com isso, para eu também me preocupar em fazer bons gibis. Se eu conseguir fazer bons gibis, talvez eles possam ser adaptados depois, não pela gente. Ou se um dia eu ficar muito famoso e eu tiver um orçamento milionário, aí eu penso em fazer um filme de novo. Porque a gente fica mal acostumado fazendo quadrinhos, em poder fazer o que a gente quiser, para fazer uma nave espacial, guerra intergaláctica, tudo explodindo, e é só desenhar, só precisa de um papel e uma mesa, você fica muito mal acostumado. E eu acho que tem tido boas adaptações de quadrinhos, não só os dos mainstream. Eu quero ver esse filme que vai estrear um filme agora francês, que é baseado no gibi. É um filme que ganhou o Festival de Veneza esse ano. Azul é a cor mais quente, um negócio assim, que é sobre duas meninas que se apaixonam, e é baseado num gibi. E eu acho que, fora, se você não sabe que aquilo é um gibi, você não vai saber que aquilo é um gibi. Ninguém está fazendo esse marketing. Nossa, baseado numa história em quadrinhos francesa, super bem vista pelo mercado de quadrinhos franceses que eu nunca ouvi falar. Dos autores que eu nunca ouvi falar, virou um filme que ganhou um monte de prêmio, melhor atriz, melhor sei lá o quê, melhor filme, no Festival de Veneza, vai estrear agora. Eu quero ver. Milhões de pessoas não sabem que Estrada para a Perdição é baseado no gibi. Então, tempo de violência baseado no gibi. Então, eu acho que tem filmes legais sendo feitos baseados em gibis, e o quanto mais legal eles são, um jeito de ver que eles são super legais é que eles funcionam sem que você saiba que nem um gibi. Você não precisa saber que nem um gibi. É que nem as nossas adaptações literárias. Essa onda de adaptação literária que tem no Brasil funciona mais ou menos igual. Se a adaptação literária é boa, você não precisa conhecer o original para você gostar do gibi. Você tem que funcionar como um bom gibi. E eu acho que o que eu espero dos filmes é que eles funcionem como bons filmes, independente deles serem baseados em quadrinhos ou não. Pegando essa deixa, e os gibis que se tornaram animação? Vocês gostam do resultado que tem aparecido? Não sei, tem uns exemplos que eu acho legais, mas que normalmente acho que quase sempre é o mesmo. O cara que faz o gibi dirige a animação, né? O exemplo, por exemplo, do Gato do Rabino, que é legal, ou gibi que virou animação, Akira. Eu acho que muito mais gente descobriu Akira porque virou uma animação e depois
foi atrás do gibi. O nosso exemplo, por exemplo, na época que estava saindo Akira, a gente ia na mesma banca comprar gibi. E tinha saído já uns 10, eu acho. E todo mês a gente ia lá e o dono da banca falava, nossa, vocês não querem ler isso aqui? É legal. Eu olhava, gibi japonês. Não, eu quero o X-Men. O X-Men. Não vou falar X-Men, o X-Men. E aí a gente foi ver o desenho animado. Nossa, que foda, que animal. Me dá, eu quero os outros números atrasados também. Vamos, eu tenho que escrever pra Globo, então E aí a gente foi atrás do Akira. Mas a gente perdeu a onda do mangá, a grande onda do mangá, que era justamente vir como um pacote completo, né? Então, os Pokémons e os Cavaleiros do Zodíaco, eles vieram na onda, tem o desenho animado que passa na TV todo dia, e tem o gibi na banca, que complementavam o outro. Então era o pacote completo. Mas a gente tem, como chama aquele gibi? Balsa para Abaxi? Então, Balsa para Abaxi foi o contrário. Eles fizeram filme, fizeram gibi. E aí, esses filmes também, porque também é uma outra coisa, né? Histórias que estão virando gibi, que estão sendo transpostas para HQ, peças de teatro, literaturas inteiras, e que necessitam de uma redução, né? Porque não dá para você fazer 150 mil páginas para dar conta do tempo perdido do Proust, é impossível, não dá para transformar aquilo literalmente. Como vocês conseguem acompanhar e como vocês têm enxergado essa transposição contrária agora? A gente tenta acompanhar o máximo de quadrinhos que dá. A gente não lê tudo, tinha uma época que a gente lia tudo que saía na banca. Hoje em dia não dá mais, eu também nem quero, porque não tem espaço. Então, a gente tenta ou seguir autores que a gente gosta, ou se tem algo que nos chama interesse por ser diferente. Sempre tem, eu acho que nunca vai deixar de ter um apelo visual. Então, às vezes eu compro um quadrinho porque eu acho bonito, ainda até hoje. E às vezes eu me surpreendo muito com quadrinhos que eu não acho bonitos, mas vou lendo e gosto da história. Mas eu acho que a linguagem ela tem muita possibilidade. Por isso que dá para adaptar um livro, dá para adaptar um filme, dá para adaptar uma peça. Ela é uma linguagem que ainda é muito nova e pouco explorada. Ela tem gêneros muito explorados. Então, as pessoas sabem o que é um quadrinho infantil, elas sabem o que é um quadrinho noir, elas sabem o que é um quadrinho de super-herói, mas ela tem milhões de possibilidades, uma linguagem muito ampla e que está sendo explorada, justamente também porque ela tem esse apelo visual que agrada a um público hoje em dia que cada vez é mais difícil de se agarrar com muitas palavras só, e porque ela é mais barata de fazer do que uma peça ou do que um filme, né? Então, é um jeito de pegar uma história e tornar ela real. Ou fazer uma nova leitura sobre uma história, fazer uma história em quadrinho. Né? E os quadrinhos estão meio na moda, no mundo inteiro. É uma linguagem muito em voga hoje em dia. Ela só não é fácil de fazer e de fazer bem feito. Tem muito quadrinho mal feito por aí. Mas é uma linguagem que está muito na moda. Assim. É bem fácil chamar a atenção, fazer qualquer coisa em quadrinho. Se você não estiver fazendo a Turma da Mônica, não tem nenhuma novidade em fazer a Turma da Mônica. A novidade é fazer Mônica Parade, ou graphic novels da Turma da Mônica. Só a Turma da Mônica em si, ela é o lugar comum, ela é o status quo. Mas se você faz qualquer outra coisa em quadrinhos, chama atenção por ser em quadrinhos. Né? Por um lado é bom para quem faz quadrinhos, mas por outro não devia, né? Porque é só uma outra linguagem. Se você faz uma nova adaptação do Shakespeare para o cinema, é só mais um filme do Shakespeare, não vira um ó. Você faz uma história do Shakespeare em quadrinhos, de repente, uma história do Shakespeare em quadrinhos, só porque é em quadrinhos. Então eu acho que tem um lado
positivo e o negativo disso. A gente continua, todo projeto que a gente faz, a gente tenta mudar um pouco, porque tem muito chão para cobrir ainda. Então, não tem por que ficar sempre fazendo a mesma coisa. Queria perguntar. Deixa eu ligar aqui. Tá ligado, acho que só tá baixo. Queria perguntar para vocês qual a história que tocou mais vocês assim. Eu estava lendo uma desses tempos de comemoração de aniversário de um amigo que tinha falecido e tudo, e aquela história me chamou muita atenção. Daí eu ia perguntar para vocês assim, qual a história que mais chamou a atenção de vocês assim, na hora de escrever, ou que deu alguma dificuldade assim. História das nossas histórias? Sim. A gente é muito pai coruja, né? Eu gosto de todas as nossas histórias. Eu gosto de todos os meus filhos igual. Eu acho que as histórias, eu tenho coisas que eu gosto em histórias, cada uma tem uma coisa diferente, muito, muito complicado. Eu gosto bastante de... Eu lembro quando a gente tem uma história que saiu no Front, que era uma antologia de quadrinhos, que chama É Tarde para Café, que depois, numa antologia de histórias nossas, saiu lá fora, junto com todas as outras histórias que saíram no Crítica. Mas foi a primeira vez que a gente começou a desenhar grande, e a gente descobriu não o quanto de mais detalhe a gente consegue colocar numa página quando você desenha maior do que vai sair impresso, mas como é mais fácil desenhar grande, como é mais fácil fazer as coisas caberem dentro da página, quando você desenha maior do que vai sair impresso. Então eu lembro de como o desenho, quem desenhou a história foi o Bar, eu descrevi igual. Eu lembro como o desenho do Bar melhorou quando a gente fez aquela história, e como aquilo abriu possibilidades para, nossa, então a gente pode colocar um monte de coisa mais legal na história, pensar mais em mais camadas visuais, porque desenhando grande fica mais fácil de fazer isso. Eu lembro, quando a gente fez essa história do aniversário, Feliz Aniversário Meu Amigo, enquanto a gente estava fazendo, a gente ia muito naquele bar que aparece na história, é o Fan House. Então, a gente estava conversando com nossos amigos no bar, e um dos nossos amigos eram os donos do bar. E aí tinha a Andrea, que era uma das dos donos do bar, e ela falou, nossa, que legal, vocês estão fazendo uma história que acontece no Fan House. Vocês podem fazer uma revista, né, dessa história. Quantas páginas tem? Tem 16 páginas. Dá para fazer uma revistinha. E é sobre uma festa de aniversário, uma festa que acontece no Fan House. Ah, que legal, vocês podem fazer uma festa aqui no Fan House, lançar a revista aqui. E ela ficou tão entusiasmada com essa ideia que a gente fazia uma festa dentro da história que acontecia dentro do Fan House, que ela nos convenceu. E aí a gente acabou lançando o Feliz Aniversário, antes de sair no Crítica, a gente fez uma edição independente do Feliz Aniversário, que foi quando a gente voltou, depois do fanzine, foi a primeira vez que a gente lançou uma revista independente, sem editora aqui, e a gente lançou no dia do nosso aniversário, numa festa no Fan House. Então a pessoa ia pro Fan House, comemorava o nosso aniversário, comemorava o aniversário do personagem, e comprava o gibi. E o gibi ficou à venda anos no Fan House. A gente fez uma tiragem que a gente vendia para Devir, distribuía nos quadrinhos, nos festivais, e tinha um monte que ficava no Fan House. E foi muito legal ver esse público do rock, que não lia quadrinhos, lendo porque tinha esse reconhecimento. Nossa, esse bar, nossa, eu vejo essa parede, esse pôster está lá. E isso foi muito legal. Mas sei lá, tem uma história legal sobre quase todas as histórias que a gente fez. Eu acho que todas as histórias que a gente contou, elas têm uma ligação com o momento da nossa vida. Então, todas elas têm ali um valor sentimental, né? Eu acho que aqui, até agora, que a gente mais gosta é o Day Tripper, porque a gente ficou 2 anos e meio fazendo, então é muito valor sentimental. É muita coisa que a gente viveu enquanto estava fazendo a história. E ela também é a história que foi mais longe, que já
tem a tiragem maior, publicou em mais países, que a gente vai para outros lugares e tem resposta do público, que a resposta do público também é sempre o melhor retorno, a melhor recompensa que a gente tem. E a gente tem isso em vários lugares diferentes. E como ela tem vários capítulos, né, cada um daqueles capítulos tem características que eu gosto mais, ou que o Fábio gosta mais, que eu escrevi mais do que ele naquele capítulo específico. Então, isso vai passando. Mas a gente, na verdade, a gente tem muita sorte de só trabalhar em projetos que a gente gosta. Durante muito tempo a gente fez muito trabalho de ilustração, e que eram os trabalhos para pagar contas. E a gente só fazia as histórias que a gente gostava muito para a gente. E hoje em dia a gente consegue pagar as contas com os quadrinhos, mas também não precisa fazer qualquer quadrinho. Nem consegue, né? Nem precisa. Nem consegue fazer qualquer quadrinho. Se a gente não gosta muito daquela história, ela não anda. Ela não vai para frente, a gente não se empenha e a gente não faz. Então, a gente ainda consegue equilibrar hoje em dia alguns projetos que a gente só desenha, como é o caso do Casanova, do Umbrella Academy, ou histórias como a última do universo do Hellboy, que a gente escreveu e desenhou. Elas não demandam tanto da gente, como são as histórias que a gente mesmo escreve, e a gente consegue equilibrar essas histórias com as histórias que a gente cria. E então, dá para dizer que a gente só faz as histórias que a gente quer, né? Não sei quanto tempo isso vai durar, espero que para sempre. Mas é muito importante para o tipo de quadrinho que a gente gosta de fazer, né? Se importar muito com a história. Mesmo as que a gente só desenha, a gente só faz as histórias que a gente se importa. Porque senão, para quê? Vamos perder meses. Não é só um trabalho, não é só um jeito de pagar as contas. A gente ganhava mais dinheiro fazendo ilustração, né? Mas agora a gente é muito mais feliz, porque a gente só faz quadrinhos. Só uma provocação. Que história do nosso momento aqui no Brasil vocês se provocariam a desenhar e qual vocês não desenhariam de jeito nenhum? Eu não sei. Sei lá. Histórias de política, acho que eu não faria nenhuma. Foda-se política, sabe? Eu desisti da política. Não me importa muito. As histórias de política, nossas histórias têm muito final feliz para fazer história de política, sabe? Só não dá muita coisa na política para qualquer coisa. Porque fica quase um HQ pornográfico. Eu acho que a gente se importa muito com os personagens. Tudo é isso, né? A gente faz histórias onde as pessoas importam. Então a gente quer que as pessoas prestem atenção no cara que está do seu lado, com quem você trabalha, ou com quem você mora, com sua família, que as pessoas liguem uma para as outras. Não sei, acho que E a política é o inverso disso. Eu não consigo me relacionar, sabe? Eu não consigo encontrar a minha inspiração. Se eu fosse falar sobre política, eu não conheço nenhum político. Eu não tenho nenhum amigo que virou político, desses políticos de verdade, assim, politicão. Então eu não consigo entender como eles pensam, como eles são capazes de fazer o que eles fazem, onde eles querem chegar e por que eles não tem fim onde eles querem chegar, né? Não consigo entender essas coisas, não consigo entender nada que não tem fim. A história tem que ter começo, meio e fim. Então, a política que não tem fim, corrupção que não tem fim, sede de poder que não tem fim, sede de engrandecimento que não tem fim, as coisas não fazem sentido. E eu não ia conseguir encontrar algo legal para falar, algo que me inspirasse a passar meses e meses e meses debruçado sobre esse assunto tão interessante. Então, sabe, de problemas por problemas, eu acho mais legal falar sobre os problemas que a gente adora do que os problemas que a gente odeia. Então, eu acho mais legal falar sobre a Copa. Se eu fosse falar, eu falaria da Copa, porque eu acho incrível como o brasileiro gosta de futebol. E aí, eu acho incrível
quem sabe, a paixão cega pelo futebol que o brasileiro tem, está sendo posta à prova aqui com essa Copa que vem aí. Né? E a Copa vem aí com toda a força. Todo mundo lá fora, a gente viaja em festival, todo mundo pergunta da Copa. Todo mundo vem aí, sabe? Ninguém vê os problemas que a gente vê. A gente tem essa... A gente pode ver a Copa dando problema, ninguém está vendo isso lá fora, sabe? Com a riqueza de detalhes que a gente vê, com a nuance de reviravoltas e subplots que tem na história da construção da Copa do ano que vem. E aí chega na Alemanha, nossa, tô indo para a Copa. Qual cidade você acha que eu vou? Qual jogo você quer que eu veja? Você acha mais legal? Vamos para a Inglaterra. Band ainda na Copa. Tá todo mundo vindo para a Copa, então eu acho problema por problema, eu falaria da Copa e do futebol, que pelo menos eu acho que as pessoas gostam. E aí eu acho que isso dá uma boa conversa, porque as pessoas gostam tanto que vai chegar uma hora que não vai dar para continuar com os problemas que o futebol traz, do jeito que ele traz, seja a Copa ou seja esses de torcida violenta. Pra quê? Então, mas isso me interessa mais do que falar de política, que para mim não faz nenhum sentido. Eu não consigo entender. Eu não chego nesse grau. Boa noite. Queria saber de vocês como que é a divisão da criação, quem escreve, quem desenha, como que vocês trocam isso? Então, como eu falei antes, um de nós tem uma ideia, aí tem que contar para o outro tem que gostar, aí a gente pode desenvolver a história juntos, pensando, isso leva nisso, pode acontecer isso, aquilo, né? Tem uma parte de escrever que um tem que fazer sozinho, ele não precisa escrever a história inteira, pode escrever uma cena, um capítulo, o outro escreve outro, mas todo esse processo, os dois podem acompanhar, faz uma parte, vê os dois, vê se está ficando bom, opina nisso, tem uma outra ideia, um outro. Isso é uma coisa que dá para fazer mais junto. Aí tem a parte do desenho. A gente tem estilos separados, então normalmente a gente tem que escolher estilos diferentes. Escolher um de nós para desenhar. A história inteira. Para a história ter uma cara, para não ter mudança de desenhista que vai distrair o leitor. Em algumas histórias, elas têm elementos que podem propiciar dois tipos de desenho, passado e presente, fantasia e realidade. Então, se tem e se vale a pena, os dois podem desenhar a mesma história. Mas, normalmente, a gente tem que escolher um e um só desenho. Por exemplo, no Day Tripper, eu desenho quase que a história inteira. De vez em quando, nunca o personagem sonha, e aí para dar essa cara diferente do mundo dos sonhos, o Bá desenha uma parte dos sonhos. Não é nem algo tão assim visível, porque as pessoas podem nem perceber. Porque no fundo não importa. A gente tenta escolher o estilo que combina melhor com cada história. Mas às vezes também eu estou ocupado com um projeto, então o próximo projeto ele vai desenhar. Mas sempre muda, de história para história. Assim. E aí na tira, por exemplo, a gente criou aí um denominador comum, que é essa aguada meio pintada de amarelo e tons de marrom, e pronto, pá. Aí, não importa quem faz, a gente põe a mesma técnica, atira um negócio que mais ou menos semelhante. Teoricamente, uma semana faz um, uma semana faz outro. Às vezes isso não acontece porque às vezes a gente está mais ocupado com as histórias grandes, mas aí fica de brinde, brincadeira para os leitores, assim, descobrir quem fez qual tira. A gente assina todas as tiras Moon e Bá para não saber mesmo. Assim, vai lá, descobre quem fez qual tira que você gosta mais, quem foi que desenhou, e porque vocês precisam de estímulo. Então, a gente deixa para vocês descobrirem quem fez o quê. Com relação às adaptações, principalmente para o cinema e falando de imagem para imagem,
quero saber que adaptação vocês acharam mais interessante, se é que acharam, assim, o que vocês pensam disso, do processo, e se já foram consultados para terem coisas adaptadas, ou mesmo, enfim, Hollywood, coisa e tal. A gente já falou um pouco disso. O mais importante de uma adaptação é fazer um bom produto para a mídia que você está adaptando. Então, a gente gosta mais de filmes que viram bons filmes do que filmes que tentam ser fiéis demais ao quadrinho que elas estão adaptando. Então, se você muda um pouco a história, mistura vários elementos de várias histórias para criar uma história para um filme que passe a essência de um quadrinho e vire um bom filme, eu acho melhor do que tentar pegar uma história específica e adaptar para o cinema e igual. Como, por exemplo, sei lá, o Sin City. Sin City, visualmente, ele é legal, diferente, inovador e tudo, mas ele tem só o texto do quadrinho. Então ele acontece muito rápido. Esse é uma coisa que a gente presta atenção como escritor e criador de histórias, como você precisa de muito mais texto escrevendo para o cinema ou até para o teatro do que você precisa no quadrinho. Justamente porque o quadrinho você ocupa, o texto ele tem um espaço físico e no cinema e no teatro não, o texto tem só o tempo. Então, se você só usa o diálogo que você tem no quadrinho, as coisas acontecem muito rápido. E você tem outras maneiras de usar o tempo, mais normais mesmo. Câmera lenta, um silêncio, ou sei lá o quê. E eu acho que isso no Day Trip, no Sin City, não é tão bem utilizado. Acho que tudo acontece muito rápido. Falta página dupla, digamos assim. Falta um tempo maior para aproveitar aquelas imagens. Então, esse eu acho que é o defeito da adaptação do Sin City. E aí, sei lá, por incrível que pareça, eu gosto de filmes como o X-Men ou o X-Men First Class. Por quê? Porque eles são histórias bem contadas. Eles não são exatamente igual ao gibi. Não precisa ser. Eles pegaram os personagens, o que é legal de cada personagem, conseguiram transformar isso em algo carismático no cinema, pegaram elementos de várias histórias para contar uma história legal, esses dois filmes, e contaram uma história legal. Você torce pelos personagens, por acaso são duas histórias do X-Men, você torce pelo Magneto, que é um puta personagem, é um vilão. Filme bom precisa de bom vilão, né? Às vezes, se vai ter vilão, que seja bom. Se não for bom, tem que ter 7, né? Tipo o Scott Pilgrim. Scott Pilgrim é um bom filme, você não precisa ter lido o gibi. É mais legal que o gibi, porque o gibi não acaba nunca. O gibi é uma novelona, e o filme não. O filme é um filme divertido. E com referências a videogame, coisas que funcionam melhor em cinema. Então são dois exemplos legais. Mas, sei lá, a gente já foi, por exemplo, Day Tripper recebe várias propostas. Mas ele foi uma história pensada para funcionar em quadrinhos. Ele tem uma estrutura ali de capítulos e de virada de página e precisaria de um puto trabalho de adaptação para virar alguma coisa, um filme, uma série, não sei se funcionaria tão bem. Então não rolou. Então nunca rola. Nunca rola. Graças a Deus. Eu gostaria de saber como e quando que vocês decidiram viver de quadrinhos. A gente não decidiu viver de quadrinhos, a gente decidiu fazer quadrinhos pro resto da vida. Assim. Foi uma decisão que a gente teve no começo do colegial. Assim. Nossa, quero fazer quadrinhos são incríveis. Adoro escrever, adoro ler livros, adoro ver filmes. Quero fazer todo esse tipo de história que eu vejo em todos esses meios, quero fazer em quadrinhos. E a gente estava disposto a fazer quadrinhos pro resto da vida, mesmo se fosse viver de quadrinhos. Né? A gente passou os 10 primeiros anos dos quadrinhos sem ganhar dinheiro com quadrinhos. Então,
por acaso deu certo. Né? Por acaso a gente começou a ganhar dinheiro com quadrinhos, e aí a gente largou todas as outras coisas para também não desperdiçar essa oportunidade que é poder fazer as nossas histórias e conseguir viver de quadrinhos. Mas foi quando a gente percebeu que a gente não ia conseguir não fazer quadrinhos. Sabe? Dá para fazer um monte de coisa, a gente gosta de fazer um monte de coisa, mas a gente precisava fazer quadrinhos, precisava contar a história em quadrinhos, ter essa coisa de desenhar a história, de fazer a virar de página, pensar num livro, pensar numa revista, pensar num negócio e colocar na mão do leitor. A gente precisava de todo esse processo de história desenhada, escrita, com o leitor no final do túnel, para carregar essa história que a gente para o resto. E então a gente só foi tentando construir um mundo ao redor dessa vontade que possibilitasse isso. Então, vamos fazer faculdade de artes plásticas, porque a gente achava que era o que tinha mais próximo, sei lá, não sabia o que mais fazer de faculdade. E foi legal, porque a gente teve aí um aprendizado, senso crítico na faculdade de artes plásticas que a gente põe nos quadrinhos. E foi arranjando trabalho de ilustração para pagar as contas, para que a gente nunca tivesse que se preocupar em fazer quadrinhos só pelo dinheiro. Porque aí, eu acho que essa nunca é uma boa razão para fazer as coisas. Você pode acabar tomando uma decisão errada antes do tempo, antes de estar pronto para essa responsabilidade que o dinheiro põe nas coisas. Então a gente sempre se preocupou só em fazer quadrinhos. Fui distraído pelo pozinho. Eu tenho um poder de distração assim, incrível. O Vá sabe, assim, nem sei como é que não sei nem como me deixam dirigir. E é isso, ele foi criando um mundo em que não existisse desculpa para não fazer quadrinhos. Quadrinhos não dá dinheiro, vou ganhar dinheiro de outra forma. Quadrinhos não tem público, vou encontrar esse público. Quadrinho não existe quadrinho de narrativa longa no Brasil, vou criar um quadrinho de narrativa longa no Brasil. Ele vai ser ruim, o próximo vai ser melhor. O próximo vai ser melhor. E uma hora eu vou encontrar o público, e uma hora esse público vai existir, uma hora vai ter mais gente que nem eu. E vai fazendo, e uma hora talvez dê certo. Se a gente ia passar o resto da vida fazendo até dar certo. Se não desse certo, a gente também estava preparado para a versão artista plástico morre de fome e depois é reconhecido no próximo século, quando eles vão ver a obra pronta. A gente estava preparado para todas essas versões. A gente estudou artes, a gente estava preparado para essa versão artista não reconhecido em vida. E só que deu certo e a gente continuou, não ficou mais fácil, só deu certo. Então a gente continuou fazendo do mesmo jeito, só que hoje em dia a gente consegue viver só disso. Mas é muita paciência, muita vontade e muito jogo de cintura para lidar com o próprio ego, que o ego não importa, né? O que você quer não importa, tem que funcionar para as pessoas para quem você escreve, tem que funcionar para elas, com elas, né? Junto com elas, senão ninguém faz quadrinhos só para manter no armário. Então a gente teve que lidar muito cedo com essa coisa de tem que aprender a ouvir, não tem que aprender a falar, mas tem que aprender a ouvir também. Então a gente foi fazendo isso e tenta fazer isso até hoje. Bom, gente, a gente precisa terminar. Obrigado, Fábio, Gabriel. Amanhã teremos outro encontro aqui com eles. E vocês colocaram amanhã é o dia do Quem Sabe Faz ao Vivo. Amanhã é o dia da gente colocar tudo isso em prática. Então amanhã a gente vai desenhar todas as coisas que a gente gosta de quadrinhos. A gente espera vocês amanhã. Então, tragam as outras pessoas, porque hoje foi só o primeiro estímulo. Amanhã que é o grande barato. Amanhã é no teatro virado para lá. Tem 1000 vagas. Tragam os amigos. Faltam só 10, então corram. Se estimula. Assim. A gente se encontra amanhã. Obrigado, Sesc. Obrigado novamente, Fábio, Gabriel. Até amanhã.